Bem, estamos aqui, com muito prazer, recebendo Chico Anísio. Chico, seu pai era dono de uma empresa de ônibus, portanto você era de uma família rica. Como é que foi a sua vinda para o Rio de Janeiro? Ele foi o primeiro no Brasil até aqueles ônibus papa-fila, enormes e tal. E um dia a garagem dos ônibus pegou fogo e queimou tudo, e ele não tinha seguro. Ele arranjou um dinheiro e nos colocou no navio e nós fomos para o Rio morar numa pensão na rua Silveira Martins, ali perto do Palácio do Catete. E aí foi quando eu tive a minha infância ruim, desagradável, porque eu não tinha dinheiro, era tudo muito contado. Eu, para poder ir a um jogo de futebol domingo, eu tinha que ir a pé para o colégio e voltar a pé, para guardar o passe do bonde e vender, para fabricar o dinheiro, para poder ir a um cinema, a um jogo de futebol e tal. Eu precisava de um dinheiro, eu tinha 14 para 15 anos, e aí eu percebi que eu sabia imitar, consegui imitar algumas vozes. Eu já tinha mudado a voz, minha voz sempre foi grave. E aí eu consegui fazer várias imitações. Você tinha que idade? Eu tinha 14 para 15 anos, por aí assim. Sem contar os dois a mais do documento. Sem contar, né? Aí eu preparei um número de 32 imitações e me inscrevi em programas de calouro no Rio. Ganhei todos. Ganhei todos. A Hora do Pato ganhei 2 vezes, o Ari Barroso ganhei 2 vezes, Pescando Estrelas, do Arnaldo Amaral ganhei 2 vezes. Aí dinheirinho, já começou a ganhar um dinheiro. Sim, mas pararam de me aceitar, não me aceitavam mais. Porque era covardia, né? Nem a mim, Programa nem de calor. Não, porque a gente ganhava sempre. Eu e o Manuel da Conceição, que o Mão de Vaca, o violonista, que depois até trabalhou comigo, ele já morreu. Aí eu fui para São Paulo e ganhei todos lá. E aí não tinha mais onde o fazer. Eu, então, fui convidado pelo Renato Mursi, que era o produtor do Papel Carbono, o primeiro que eu ganhei. Ele me fez participar de um show que ele vendia para clubes do Rio. E eu participava. Comigo até participava a Adelaide Chioso, que depois fez muito sucesso no cinema, junto com Eliana, Oscarito, Sil Farney, no tempo da Atlântida e tal. Doris Monteiro, nessa época, também fazia. Novinha, mais nova que eu, menininha. Esses shows acabaram, e aí eu tinha que estudar mesmo, né? Meu plano era ser advogado, eu queria ser um criminalista. Eu fiz vestibular para a Faculdade de Direito, eu passei. Mas quando eu passei... Isso já no Rio, novamente, no Rio. No Rio. Aí no Ceará passou a ser uma saudade, né? Sim. Eu fiz 2 testes na Rádio Guanabara, para locutor e para rádio ator, e passei nos 2. E aí não deu para continuar estudando, porque a aula era às 7h30 da manhã e eu trabalhava de meia-noite às 3. Eu era o locutor da madrugada. E eu era galã de novela, minha voz era... E você já assinava assim, Chico Anísio? Não, Francisco Anísio. Francisco Anísio. E um rapaz lá do elenco, primeiro a Rádio Guanabara botou um aviso na tabela que pretendia se dedicar a shows e pedia sugestão de programas. Eu, em casa, no fim de semana, bati 3 para ver se um deles era aprovado. Aprovaram os 3. Então, você vê, o Raul Longras me conheceu e, conversando comigo, um dia, ficamos uma tarde conversando, ele me convidou para ser comentarista de futebol, comentarista dele, Raul Longras, o homem do gol eletrizante. E eu fui ser comentarista. Você vê, 15 dias depois de entrar para o rádio, eu já tinha 4 profissões. Eu era locutor, radioator, redator e comentarista esportivo. Você? Tinha 4 funções, 4 profissões. Isso me proibiu de ser advogado. E aí do rádio, naturalmente, veio a televisão, da televisão o teatro, do teatro a pintura, da pintura eu fui convidado um dia para fazer uma exposição em Brasília, no Tempo da Boa Vontade. Conhece, não? Conheço pois bastante. Então eu estou nesse momento aqui, né? com a exposição. Agora, Chico, já que você falou em LBV, Legião da Boa Vontade, você teve
um contato direto com o nascimento da LBV. Tive, antes do nascimento. Antes até, não é? Tive contato com a ideia da LBV. Sim. Porque eu era radioator da Mayrink Veiga, já tinha saído da Guanabara para Mayrink, e o diretor do Rádio Teatro era o Alziro Zaru, era o nosso diretor. Nós tínhamos um ensaio de um capítulo de novela, devia ser 6h30. Quando ele chegou, era outra pessoa, emocionadíssimo, e que tinha recebido um aviso, uma missão que lhe tinha sido dada. E ninguém brincou, ninguém zombou, todo mundo percebeu que havia uma verdade grande nele, porque ele era uma pessoa ele era muito sério, muito duro, muito firme. Ele não pôde realizar o ensaio, o Urbano Lois assumiu o lugar dele. E depois do ensaio nós todos fomos lá, porque todo mundo gostava dele, o negócio era particular dele, havia um fogo queimando dentro dele, uma luz brilhava dentro algo dele, transcendente. alguma coisa. Transcendente. Ele abandonou, não foi mais diretor do Rádio Teatro, fez um programa, A Hora da Boa Vontade, às 6h, dali passou para a Rádio Mundial, criou a Legião da Boa Vontade, a sopa do Zaru, que era os pobres, os mendigos do Rio passaram a não passar mais fome, porque a sopa que ele dava matava a fome de todos. Foi uma coisa E a obra foi para o mundo todo hoje, né? Hoje está na ONU, nos Estados Unidos. Então, uma coisa, e não é uma religião. Não é. Não é uma Tem os religião. princípios espiritualistas, né, religiosos, mas sem entrar no campo religioso. Isso, então, a Legião da Boa Vontade ela pode ser frequentada e utilizada, vamos dizer assim, por quem é espírita, protestante, católico, budista, por quem quer que seja. Judeu, muçulmano, né? Judeu, muçulmano, tudo. E você é um colaborador, eu sei disso. Sim, você ajuda. Eu sou. Você sabe que o nosso presidente, o jornalista Paiva Neto, tem um carinho muito grande pela sua pessoa. Eu sei. Ele tem seu quadro no gabinete dele. Eu sei, desde muito tempo. Eu sei. O Paiva Neto é uma pessoa importante, porque o Paiva Neto ele conseguiu seguir à risca os preceitos do Zaru, que era. Zaru era muito sério na coisa, né? Levava muito a ferro e fogo, né? Sim. Ele queria assim, e assim tinha que ser. E assim o Paiva Neto sem ferir ninguém, sem contundir, sem chocar. Verdade. Tanto que a obra expandiu, né? Ele deu toda a visibilidade à obra. Não, o que a Legião da Boa Vontade cresceu com o Paiva Neto é inacreditável. É uma coisa, um absurdo. Cresceu assustadoramente. Assustadoramente, entre aspas, né? Sim. Não de que assuste. Mas cresceu de maneira vertiginosa. Ela tomou um caráter internacional que não tinha. Verdade. Não havia. Não, ele foi brilhante mesmo. E deu também, preocupou em lançar os livros, né? Tudo. O trabalho com as crianças, com os velhos, com tudo. Eu acho muito importante a LBV. Eu colaboro com a LBV sempre que posso, porque eu acho importante o trabalho que ela faz.